Graça e paz, família provisão, a paz do Senhor para todos. O desejo no meu coração é que você esteja bem, né? Que a sua família esteja bem. E nós estamos aí num período, né, irmão, de distanciamento. Ainda estamos nesse período, crendo em Deus, confiando no Senhor que muito breve, né, esse período ele vai acabar. Nós vamos viver dias melhores. Mas mesmo com esse distanciamento, a gente sabe que a gente não está podendo ter o nosso estudo de doutrina, né, o nosso estudo bíblico de terça-feira, mas a gente não pode ficar ocioso. E então eu estou aproveitando essa ferramenta aqui para trazer um estudo bíblico, né, com ilustrações através do PowerPoint, para que você possa estar estudando no seu celular, no seu notebook, no seu PC, que você possa se alimentar da palavra de Deus. Aquele que desejar, nós vamos fazer aí 4 vídeos curtos, tá? Não muito extensos, que você vai poder baixar no seu celular ou assistir pelo seu WhatsApp, e que esse estudo possa servir de bênção para a tua vida, para a tua família, que possa trazer conhecimento e graça. Amém? O nosso título é, como a gente já falou, o caminho errado. A gente vai usar a base bíblica de Judas, capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. A nossa introdução diz o seguinte: em João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai conseguir algo mais claro sobre o caminho para o céu do que esse texto de João capítulo 14, versículo 6. Mas mesmo assim, nós nos deparamos às vezes com pessoas com essa dificuldade para entender essa verdade. E a gente se pergunta, por que tantas pessoas, né, têm dificuldade de entender uma verdade tão simples, algo que está tão bem explicado? Bom, há um inimigo que se opõe a essa verdade, tá, irmãos? E o seu nome, né, nosso inimigo, nosso adversário é Satanás. Jesus ele chama Satanás de o pai da mentira, tá? De todas as mentiras, ou seja, é ele que dá origem a todas as mentiras. E isso está registrado em João, né, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, baseado nesse versículo, né, nesse texto, a gente entende que existem pessoas que vão entrar por esse caminho. Tá? A Bíblia vai dizer aqui em Judas, no versículo 11, ai deles, tá, irmãos? Judas indicou que sobreviria uma calamidade muito grande para os homens ímpios, homens que preferem a mentira do que a verdade. Pessoas que muitas vezes vão se introduzir nas congregações no meio do povo de Deus. O proceder deles é imoral, é rebelde e traz também consigo apostasia. É uma forma de conduzir também outras pessoas, tá, irmãos? Ao caminho errado, tá? O discípulo, né, Judas, nos chama a atenção sobre 3 exemplos, né, nesse versículo. Mas antes eu quero falar no tópico 1, eu quero abordar sobre a questão das pessoas que nesses últimos tempos têm invertido valores, né, que têm chamado o mal de bem e o bem de mal. O tema do nosso primeiro tópico diz: ai dos que chamam mal de bem. O profeta Isaías advertiu acerca do extremo perigo da inversão de valores. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 5, versículo de número 20. Em sua época, a ordem social, o estado moral, o ético e espiritual dos reis de Judá era totalmente lamentável. Os monarcas também e o povo não cumpriam
as leis que o Senhor havia instituído. A lei estabelecida, os princípios daquilo que era correto e o que era incorreto. O mal era caracterizado pela falta de submissão aos princípios divinos. Tal comportamento acabou causando o quê? Destruição para toda a nação de Judá, o povo de Israel. Esse foi o resultado, tá, desse afastamento. Trazendo para os nossos dias, né, irmãos, o nosso tempo, né, o povo brasileiro ele também vive sob uma pressão, sobre os princípios do senso comum moderno. A gente sabe que existe uma sedução do mundo e existe também uma opressão muito grande, né? Isso pode ser sentido, que existe uma opressão maligna, né, em relação a princípios, tá? Princípios que a cada dia tentam ser quebrados, valores que a cada dia estão sendo invertidos. A liberdade de expressão e de pensamento tem sido cerceada pela autocensura. De quê, irmãos? Do politicamente correto. A ideologia secularista impõe ao cidadão aquilo que lhe deve ser considerado como ideal para a sociedade. Os valores cristãos, por exemplo, vêm sendo modificados por intensa manipulação do pensamento. A opinião pública é forjada e manipulada por meio de ampla divulgação na mídia. Aí a gente pega artes, música e cultura, você vê que existe uma pressão, irmãos, sabe? Como se você fosse obrigado a aceitar, né, tudo aquilo que é posto. É interessante a gente falar, irmãos, que antigamente, né, quando a gente ligava no noticiário e aparecia, né, cenas de crime, de pessoas sendo assassinadas, né, a gente ficava num espanto total, né? E com o passar do tempo, as pessoas parecem que vão se acostumando, vão vendo isso, e aquilo dali começa a ser uma coisa rotineira, ao ponto de você ver pessoas até compartilhando vídeos de pessoas morrendo em WhatsApp. Isso tem acontecido muito, né? Tristeza, né, irmãos? É muito triste isso. Mas é assim, tá? Que o engodo ele vai entrando, até se tornar uma coisa normal, né? A gente tanto vê, as pessoas começam a achar que isso é normal. E o que isso é, irmãos? Isso são inversão de valores. Quando alguém ousa se expressar de modo diferente, que é o caso da igreja, irmãos, a igreja, ela, por muitas vezes, ela vai na contramão, tá? Essa história de dizer que a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, isso é um ledo engano, tá, irmãos? Quando alguém ousa se expressar de modo diferente ao que é propagado, recebe a alcunha de reacionário e preconceituoso. Os vários aspectos da cultura secularista são impostos como se fossem direitos fundamentais do cidadão. E eu trago aqui alguns exemplos para você. Deste modo, o desenfreado incentivo da imoralidade e da luxúria, que a gente vê que o mercado que cresce cada vez mais, é celebrado como libertação sexual. A legalização da prostituição e do aborto é apresentado como direito da mulher. A homossexualidade e o casamento entre pessoas do mesmo sexo são abordados como direito civil. É isso que nós temos visto nos últimos tempos. Enquanto essas e outras ideias se alastram, a sociedade e a comunidade cristã acaba se rendendo ao pensamento do homem coletivo. Pensar diferente é o mesmo que suicídio político ou suicídio intelectual e profissional. Todo mundo tem que pensar da mesma maneira. A arma comumente utilizada é a desqualificação de quem faz a oposição. Como é que as pessoas vão fazer? Se você se opõe a esse tipo de coisa, você começa a ser taxado, vão te taxar de algumas coisas, vão tentar te desqualificar, né? Vão tentar dizer que você está totalmente equivocado, errado. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, alguns exemplos. Quem critica o apelo sexual exacerbado da mídia é estigmatizado como falso moralista. Não tem moral para falar disso. Está falando, mas não tem. Quem se opõe à prostituição e ao aborto, por exemplo, recebe a designação pejorativa de fundamentalista. E outro exemplo que eu deixo aqui também é que quem discorda da prática homossexual é taxado como homofóbico, ou seja, a pessoa que tem ódio de pessoas homossexuais. E nós, como povo de Deus, nós sabemos, o Senhor nos ensinou que nós devemos amar todas as pessoas, né? Esse amor é a base da nossa fé,
tá, irmãos? Então isso é algo que tenta ser embutido dentro da nossa mente, como se houvesse ódio, mas que na realidade não é porque eu não concordo com uma determinada coisa, com esse proceder, quer dizer que eu odeio essa pessoa. Amém, irmãos? Qualquer opinião contrária é considerada como um ato de discriminação. Aquele que insiste em discordar é moralmente linchado pela mídia e pela manipulada opinião pública. Assim, sob forte intimidação, o mal é aceito e tolerado. Como um mentiroso, as táticas do inimigo é torcer e distorcer a verdade de Deus e enganar a humanidade. É triste dizer que ele tem sido muito eficaz em arrastar as pessoas para longe do verdadeiro caminho, levando-as a seguir um substituto insuficiente para as suas vidas. Amém, irmãos? Trocando Deus, né, por coisas que não vão satisfazê-los. Amém? Judas escreve sobre 3 tipos de caminho que os homens seguiram após. E os homens de hoje, irmãos, estão indo após esse caminho também. Judas diz o seguinte: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atraíram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Nós vamos falar sobre esses 3 tópicos nos nossos próximos tópicos, amém? Inveja e ciúmes, o trágico caminho de Caim. O livro de Gênesis registra a história de Caim. Ele era o primogênito de Adão e Eva. Caim foi lavrador da terra, seu irmão, chamado Abel, pastor de ovelhas. As escrituras deixam registrado que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra, como oferta ao Senhor. Porém, a oferta apresentada por Caim foi rejeitada por Deus. Seu irmão Abel também trouxe uma oferta. A oferta era os primogênitos das suas ovelhas. E o Senhor atentou primeiro para Abel e também para a sua oferta. O motivo pelo qual o Senhor rejeitou a oferta de Caim não foi por se tratar do fruto da terra. De acordo com a lei mosaica, as ofertas de cereais eram do agrado de Deus. E a gente tem algumas referências aí no livro de Êxodo. O problema de Caim estava no seu coração. Quando sua oferta foi rejeitada, sua máscara de religiosidade caiu por terra. Deixou-se dominar pela ira e pela inveja. Seu semblante ficou descaído, demonstrando todo o mal que já estava enraizado no seu coração. E Deus lhe disse: por que tiraste? E por que estás descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Apesar da advertência divina, Caim não conseguiu vencer os desejos da carne. Dominado pelo sentimento de ódio e inveja, planejou e arquitetou vingança contra seu irmão Abel. Caim não podia suportar a ideia que seu irmão era melhor do que ele. De igual modo, em nossos dias, alguns ditos cristãos não conseguem suportar o sucesso de seus irmãos. Dominados pelo ciúme e pela inveja, se apressam em depreciar ou desqualificar a vitórias ou até mesmo o ministério de outros. Motivado pela inveja e ciúmes, Caim tirou a vida de Abel. O crime de Caim foi premeditado. Em sua ingenuidade, Abel foi apanhado em uma terrível cilada. Alguns falsos cristãos também fazem o mesmo com seus irmãos. Por vezes, eles se aproveitam da inocência que o seu irmão ou a sua irmã tem, ou até mesmo da simplicidade do seu próximo, e acabam manchando a reputação, ou até mesmo tirando a alegria da vida dessas pessoas, a motivação dessas pessoas. A insensibilidade quanto a este erro é impressionante. Mesmo quando questionado pelo próprio Deus, dominado pela soberba, o homicida não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Diante disto,
observa-se que o caminho de Caim é a inclinação para praticar as obras da carne, tendo a inveja e o ciúme como pressupostos. Caim não conseguiu dominar suas inclinações carnais, que acabaram por desencadear uma sequência de pecados. Paulo alertou acerca desta constante batalha, dizendo em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Na continuação do texto paulino, o apóstolo dos gentios discorre acerca das obras da carne. Quando o cristão se submete aos pensamentos pecaminosos, cedo ou tarde cairá. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. O pecado não surge de um instante para o outro. Um exemplo disso nós temos em Judas Iscariotes. A palavra de Deus diz que ele tirava dinheiro da salva. Ele era o responsável, ele era o tesoureiro pelo dinheiro, né? E ele mesmo ia lá e pegava dinheiro para si, né? E na hora que ele foi engodado por Satanás, ele foi tentado justamente na sua fraqueza. Entenda bem, o inimigo ele é um estrategista, ele vai observar, ele vai tentar enxergar em você alguma falha, alguma fraqueza. E dentro dessa fraqueza ele vai tentar trabalhar para te derrubar. Por isso que toda fraqueza, irmão, que não é tratada, ela vai virar um caos. Então, se nós estamos passando por algum tipo de fraqueza espiritual, seja de qualquer área das nossas vidas, isso precisa ser tratado com a ajuda de Deus, com a ajuda do teu líder, do teu pastor, do teu coordenador, quem sabe, e dos teus irmãos em Cristo. Mas não deixe que essa fraqueza venha dominar teu coração ou que venha continuar dominando teu coração. Ainda dá tempo de você reverter essa situação e sair desse caminho. Ele é alimentado diariamente no coração e nos pensamentos. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Um cristão que nutre sentimentos de inveja ou sentimentos de ciúme, ou que se deixa dominar por pensamentos imorais, facilmente cairá em transgressão. Portanto, é urgente observar as orientações bíblicas. Os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 ao 26. Irmãos, faltou fé a Caim. E ele não respeitou a glória ou a dignidade que Deus conferira a Abel. Movido por inveja e ódio, Caim até mesmo desconsiderou um aviso divino. E o final disso foi o assassinato do seu irmão. Amém? E assim fechamos mais uma parte do nosso vídeo. Suborno, o terrível caminho de Balaão. Balaão representa os que usam os dons espirituais em benefício próprio. São movidos pela ganância e desejam levar vantagem pessoal à custa do ministério. Balaão era profeta do Altíssimo e foi advertido por Jeová para não amaldiçoar a nação de Israel. Mas ao ser seduzido pela propina oferecida, ensinou Balaque a levar o povo de Israel ao pecado da prostituição. Nós temos aí algumas referências em Números e também no livro de Josué. Jesus relembra a estratégia carnal usada por Balaão. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, diz assim: Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Ao orientar os ministros do Evangelho, o apóstolo Pedro faz a seguinte advertência. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força,
mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, e nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Com um propósito semelhante, o apóstolo Paulo adverte acerca dos erros cometidos por aqueles que fazem do ministério fonte de lucro pessoal. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Os seguidores de Balaão lamentavelmente ocupam os espaços e os púlpitos das igrejas odiernas, cobram preços exorbitantes para ministrar a palavra de Deus ou para louvar na igreja de Jesus. Sem qualquer temor, oferem lucros e dividendos com o uso dos dons e ainda induzem o povo de Deus a cometerem erros. Muitos desses pregadores, escritores ou cantores são os mais requisitados para convenções, congressos, seminários e eventos diversos da igreja. São tratados muitas vezes como celebridades e conseguem atrair as multidões. No entanto, são desaprovados pelas Escrituras Sagradas. Estes são escolhidos em vossas festas, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apacentam a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos, são árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negremune das trevas. Judas, versículo 12 e versículo 13. Possuir um dom, seja ele ministerial ou espiritual, não é sinônimo de santidade e nem mesmo é comprovação de salvação ou de espiritualidade superior. As motivações erradas no exercício dos dons são catastróficos, tanto para a igreja como para quem está exercitando esse dom. Os dons são contemporâneos. O que isso significa? Eles estão à disposição da igreja até Jesus voltar. Mas o mau uso de um dom não significa que devemos proibir o seu uso apropriado. O Espírito Santo reparte com cada um como quer e para aquilo que for útil. Nas reuniões da igreja, com a devida proporção e maturidade, é necessário dar liberdade para as manifestações espirituais. Sob esta premissa, Paulo adverte a igreja em Corinto para exercitar os dons espirituais com o propósito de edificar o corpo de Cristo. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. O apóstolo dos gentios lembra também aos irmãos em Éfeso, o objetivo pelo qual os dons foram concedidos à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. As advertências paulinas são muito próprias para os nossos dias. Algumas igrejas mal orientadas seguem um caminho de Balaão. Para atrair e manter a multidão dentro das igrejas, imprimem em seus cultos elevada dose de sensacionalismo falsificado de unção. Em tais lugares, o espaço é ocupado pelo louvor pessoal, modismos pentecostais, ostentação de espiritualidade duvidosa e práticas estranhas à liturgia e doutrinas cristãs. Prosperidade material e crescimento numérico, entenda isso, não são índices confiáveis para atestar a aprovação divina. Desde o começo até o fim, Deus desaprovou inalteravelmente qualquer maldição contra Israel.
insistindo em que se Balaão fosse, teria que abençoar e não amaldiçoar o povo. Todavia, Deus lhe permitiu ir. Foi como no caso de Caim, quando Deus expressou uma desaprovação, mas ao mesmo tempo lhe permitiu que fizesse a sua escolha pessoal. Quer de abandonar o seu mau caminho, quer de mergulhar no seu proceder iníquo. Balaão, então como Caim, foi teimoso em desconsiderar a vontade de Deus nessa questão e estava determinado a alcançar o seu próprio objetivo egoísta. No caso de Balaão, foi a cobiça da recompensa que o cegou quanto ao erro do seu modo de agir. E assim fechamos mais uma parte do nosso vídeo e vamos para a terceira e última parte. Rebelião, o caminho contraditório de Coré. Uma das advertências da carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, diz respeito à inclinação carnal da rebeldia. A rebelião de Coré, registrada no livro de Números, indica todos aqueles que pecam pela rebelião, alegando motivos espirituais. Coré pertencia à tribo de Levi, portanto, era levita. Aos levitas, Deus confiara, entre outras funções, os serviços do tabernáculo. O sacerdócio, porém, Deus confiara a Moisés e Arão. Contudo, Coré, movido pela cobiça, promoveu uma rebelião contra a autoridade sacerdotal de Moisés e de Arão. Coré convenceu Datã e Abirão e On a lutarem contra Moisés e Arão. Eles juntaram 250 homens dentre os descontentes de Israel e organizaram um protesto contra os líderes da nação e disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a Assembleia do Senhor? A alegação falsa usada por Coré era de espiritualidade e igualdade. Argumentava que todos em Israel eram igualmente santos e espirituais. Assim, todos poderiam fazer parte do sacerdócio e não apenas Moisés e Arão. O mesmo pecado e a mesma alegação já tinham sido usados pelo próprio Arão e Miriam, quando pensaram que poderiam liderar com a mesma autoridade de seu irmão Moisés. No caso de Miriam, ela ficou leprosa, e somente a intercessão de Moisés restaurou a saúde dela. É impressionante como todo rebelde sempre encontra adeptos para seus protestos e reclamações contra as autoridades eclesiásticas. No caso de Coré, o grupo era formado de 250 homens. Como eles reivindicaram o direito de queimar incenso, Moisés ordenou que o fizessem. No dia e hora marcados, Coré trouxe toda a congregação para assistir ao cerimonial e assim colocar toda a congregação contra Moisés. No entanto, Deus não se agradou do comportamento dos rebeldes. As Escrituras registram que a terra abriu a boca e o estragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos da sua fazenda. Assim, eles e tudo que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Coré representa os que se acham e se intitulam espirituais. Estes alegam que ouvem a voz de Deus, que possuem dons espirituais, que não devem satisfações a ninguém e que Deus está no comando e no controle de suas vidas. Querem ser ouvidos e reconhecidos, não respeitam e nem se submetem às autoridades constituídas. Sobre essas falsas premissas, novas igrejas e novas congregações são abertas sob o princípio de Satanás. Qual? A rebelião. Na igreja em Coríntio, os que se denominavam espirituais formavam grupos sectários na comunidade de fé. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12.
O partidarismo dentro da igreja e a formação de facções foram considerados pelo apóstolo como um comportamento carnal. Havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. É interessante falar sobre esse texto, irmãos. Entenda bem, dentro da igreja, né, Deus ele usa pessoas de maneira diferente. Então Deus usava Paulo de uma maneira, Deus usava Pedro de outra maneira, Deus usava Apolo de outra maneira, Deus usava um mais em questões em relação a avivamento, outro a milagres, outro a conhecimento. E existia aquele grupo também que dizia eu sou de Cristo, e quem olha assim pensa que esse era o grupo certo. Mas essas pessoas que se denominavam dizendo que eram de Cristo, era aquele grupo de pessoas que não aceitavam a liderança de um pastor, do seu líder. Eles, não, quem manda em mim é Jesus, quem manda em mim é Deus. Era esse grupo de pessoas. Ou seja, dentro desses 4 grupos, nenhum deles estava certo, irmãos. Tá? Às vezes você tende a gostar, a se inclinar mais a um determinado jeito de pregação, de estudo, mas entenda bem, toda a palavra de Deus ela é proveitosa, mesmo que seu líder não seja uma pessoa. Hoje as pessoas se preocupam muito com essa questão do carisma, e existem muitos líderes que não são carismáticos, mas eu quero dizer uma coisa, mais importante do que carisma é o caráter do seu líder. Então enxergue isso, esse homem que é de caráter, esse homem tem valor. Às vezes ele pode não ser aquela pessoa carismática, de brincar, de abraçar, mas é um homem de respeito, é um homem de caráter, que você sabe que pode confiar, é um homem que segue os passos do Senhor. É nisso que deve se basear a nossa fé, e não em partidarismo dentro da igreja. Paulo ensina que os dons não são concedidos para exaltação pessoal, e nem para se alcançar supostas pretensões de espiritualidade. Aos que andavam inchados em Coríntio, Paulo adverte, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesses recebido? Por conseguinte, é indispensável a motivação e o propósito correto para buscar e exercitar os dons espirituais. Só lembrando, irmãos, tudo que nós temos foi concedido por Deus, toda a capacidade. Nós não temos capacidade sem o Espírito Santo, que somos nós. Né, irmãos? Nós precisamos do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá os dons. Tá? Diz assim o texto, a edificação do corpo de Cristo. Se alguém buscar os dons para ter primazia ou exercer influência na igreja, a sua motivação está totalmente equivocada. Os crentes em Corinto foram severamente advertidos por Paulo por conta de alguns abusos que estavam sendo praticados. Os capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios foram escritos para esclarecer, orientar e corrigir a igreja. Se você puder, na sua meditação, depois leia esses 3 capítulos, que são muito importantes. Irmãos, seja conhecimento, seja unção, seja capacidade, dons, eloquência, entenda que tudo vem de Deus e é para o aperfeiçoamento dos santos, é para o crescimento do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Em algumas reuniões, os irmãos de Coríntio tinham transformado a igreja em um palco de atenções humanas, e não para glorificarem a Cristo. A verdadeira manifestação espiritual faz o crente tornar-se mais obediente e submisso, mais serviçal e disposto a fazer a vontade de Deus. Quando a manifestação torna o crente orgulhoso de sua espiritualidade, arrogante e presunçoso, ou rebelde e desobediente, então tal manifestação não provém de Deus. Conclusão. Judas nos traz 3 exemplos do Velho Testamento sobre ir na direção errada. Deus nos chamou para seguir após o seu caminho, não para rejeitá-lo e fazer da nossa própria maneira. Muitos pensam que não importa para Deus, que Ele vai esquecer seus pecados, mas Deus deixa claro o que Ele deseja de seu povo. Qual caminho vamos seguir? A decisão é sempre nossa, mas temos de escolher com sabedoria. Ninguém que planta tomate, irmão, vai conseguir colher batata. Se você planta tomate hoje, você vai colher tomate. Nossa decisão terá um grande impacto sobre aqueles que nos amam. Entenda bem, irmãos.
Toda decisão que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, não serve só para a gente. Vai repercutir, vai influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja. Nós temos que pensar mais como povo de Deus, irmãos. Enxergar isso mais como povo de Deus, tá? E entender que as nossas decisões não vão só nos afetar, tá? Podemos optar por seguir o Senhor na verdade da sua palavra e receber a sua bênção. Ou podemos optar por seguir o nosso próprio caminho e trazer sobre nós o seu juízo. Qual caminho nós vamos escolher? Aí eu deixo um texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A calamidade, com certeza, acometerá todo aquele que seguir o proceder de rebelião contra o Senhor. Judá disse o seguinte: ai dos que não tinham amor e fé, como Caim não teve, dos que, como Balaão, estavam ansiosos de serem pagos por ensinos que promoviam a conduta desenfreada, e dos que, como Corá ou Coré, desrespeitavam a autoridade divinamente ortogada. E as palavras de Judas certamente proveram um forte alerta concernente a qualquer um que professe ser cristão e que ainda assim tem uma atitude crítica ou desrespeitosa para com a teocracia de Deus para os nossos dias. Que Deus abençoe tua vida, guarde essa palavra no teu coração, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus.